Você sabia que uma mulher estrangeira, nascida fora da promessa de Israel, veio a ser bisavó do rei Davi, e por isso, antepassada do Messias? Essa é a história de Ruth, uma narrativa onde fome, perda, lealdade e providência se entrelaçam até revelar algo maior do que qualquer plano humano poderia prever. A incrível história de Ruth e seu papel na linhagem do Messias começa num caminho de dor, mas se estende até a surpreendente mão de Deus, que faz cair, silenciosamente, as peças certas no lugar. Estamos nos tempos dos juízes, um período em que o povo de Israel vivia sem um rei consolidado, frequentemente à mercê de ciclos de pecado, opressão e restauração. Em Belém, uma cidade pequena cujo nome significa Casa do Pão, a escassez se instalou de forma cruel. Uma fome que roubou o normal. O pão, o trabalho, a estabilidade. É nesse cenário que surge Elimeleque, um homem cujo nome em hebraico aponta para algo como Meu Deus é Rei. Um nome que ironicamente traz em si a lembrança de soberania divina num tempo de insegurança humana. Elimeleque toma uma decisão comum, porém dramática. Partir com sua esposa Noemi para a terra de Moabe em busca de sobrevivência. Moabe representava para muitos israelitas uma alternativa prática. Terras, casamentos, possibilidades de recomeço. Mas também carregava tensão. Era terra estrangeira com costumes e deuses distintos. A escolha de migrar revela o dilema humano diante do desespero. Seguir a promessa, mesmo no desabamento das estruturas, ou buscar segurança imediata em territórios desconhecidos. Noemi é figura central desde o início. Seu nome significa minha alegria. E por isso, quando as tragédias a atingem, o contraste é doloroso. Em Moabe, a família enfrenta perdas que parecem desabar como uma avalanche. Elimeleque morre. Os 2 filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E anos depois também perecem. A notícia é devastadora. Noemi se vê viúva 2 vezes, sem filhos para sustentar sua velhice. E sua alegria traduz-se em amargura. Ela adota o nome Mara, que significa amarga, porque sente que o curso da vida foi invertido. Aqui cabe uma pausa para que percebamos o humano nas escolhas dessa família. Migrar por comida, casar por consolo, viver em terras estranhas por necessidade. Não é uma história de culpa simplista, mas de pessoas tentando sobreviver. E é também aí, em meio à dor, que brota o elemento que transforma a trajetória. Lealdade que excede o cálculo racional. Quando Noemi decide voltar a Belém, porque ouviu que o Senhor havia providenciado alimento à sua terra, ela prepara o coração para retornar sozinha. Nas estradas que recortam o mapa entre Moabe e Judá, surge o momento decisivo para suas noras. Noemi solariza seus medos e tenta persuadi-las a ficarem. Voltem para a casa de vossos pais, ela diz, oferecendo liberdade e um caminho mais fácil. Orfa, com o tempo e a realidade de seus laços, volta para o seu povo. Ruth, porém, faz algo que atravessaria séculos como testemunho de fidelidade. Ela se apega a Noemi com uma declaração que não é apenas sentimental, mas compromete sua identidade e futuro. Ruth declara que o povo de Noemi será o seu povo, e o Deus de Noemi, o seu Deus. Não reproduzo palavras em forma de versículo, preservo o sentido. Ruth não apenas escolhe ficar, ela muda de casa, de percepção religiosa e cultural, e potencialmente assume riscos enormes. Uma moabita que adota o Deus de Israel. Essa decisão não é romantismo, é risco concreto. Ao fazê-lo, Ruth deixa para trás família, conexões religiosas e todas as proteções que poderiam ter amparado sua velhice. É um gesto que à primeira vista parece impulsivo, talvez movido por afeto pessoal, mas que, em outras camadas, revela fidelidade que se traduz em ação. Chegam a Belém no início da ceifa de cevada. Esse detalhe é mais do que cronologia. É simbólico. Belém, casa do pão, recebe de volta uma mulher que tinha partido por fome. A colheita de cevada marca tempos de provisão,
de trabalho nos campos e de regras sociais que amparavam os mais pobres. É nesse contexto agrícola que o cotidiano e o sagrado se encontram, e onde Ruth, agora viúva e estrangeira, decide procurar sustento de forma honesta. Ela sai para respigar. Respigar era uma prática social inteligente e compassiva. Os ceifeiros deixavam intencionalmente partes da colheita, espigas caídas, cantos do campo, para que estrangeiros, pobres e necessitados pudessem recolher o que sobrava. A própria lei social e religiosa incentivava essa misericórdia, assegurando que ninguém fosse esquecido no período da colheita. Ruth, com humildade e trabalho, vai ao campo. Não implora em praça pública. Não busca esmola. Ela trabalha. Pense na cena. Céus limpos de verão, sol quente sobre fileiras curtas de cevada, o rumor de homens trabalhando com foices, e pequenas figuras curvadas, mãos rápidas colhendo o que os demais deixaram. A respigadora move-se entre sombras e luz, atenta, sem ruído que denuncie sua origem estrangeira. Ali, o leitor entende que a fé de Ruth não se resume a palavras bonitas. Ela se manifesta nos pés que vão ao trabalho, na coragem que insiste em viver honestamente diante da necessidade. E então entra Boaz na história. Um homem de posição, patrimônio e de nome que ecoa a integridade. Boaz é mencionado como parente de Elimeleque. Ele é, na linguagem da época, um homem com obrigações familiares, estatura social e olhos que percebem. Quando Boaz vê Ruth, algo nele se move. Em vez de repelir, ele protege. Em vez de indiferença, ele ordena que os servos deixem sua providência àquela mulher. Ele dá alimento, cuidado e reconhecimento social, e faz isso publicamente, em campo aberto. A atitude de Boaz revela duas dimensões essenciais: legal e moral. Legalmente, a sociedade tinha mecanismos para proteger viúvas e estrangeiros. Moralmente, Boaz demonstra sensibilidade e generosidade que extrapolam o mínimo requerido. Ele não apenas permite que Ruth recolha espigas, ele a inclui sob sua proteção. Há aqui uma sombra do conceito que mais tarde a narrativa nomeará claramente. O do parente remidor, o Goel, aquele que tem o direito e a responsabilidade de resgatar propriedades e preservar o nome da família. Neste momento, Boaz ainda age como um homem piedoso e íntegro, não como o remidor pleno, mas sua postura revela um caráter que abrirá caminho para algo maior. Enquanto isso, Noemi observa. A alegria e a amargura ainda disputam seu rosto. Noemi ensina Ruth a ficar quieta no lar por um tempo, a não se expor em busca de curiosidade social. Mas Noemi também é astuta no reconhecimento das oportunidades quando as vê. Ao saber que Ruth respigou no campo de Boaz e que o homem a tratou com bondade, Noemi lê o acontecimento não como mera chance, mas como sinal de providência. Ela começa a considerar o que aquilo poderia significar para o futuro de sua nora e, por implicação, para a continuidade da família de Elimeleque. Aqui vale uma reflexão. Quantas vezes rotulamos acontecimentos pequenos como coincidências? Quantas vezes perdemos a sensibilidade para ver a mão de Deus atuando sob o aparentar do acaso? A narrativa de Ruth insiste em que há uma providência que frequentemente se dá por meio de meios humanos. Olhos que veem, mãos que agem, leis que protegem. Não é fatalismo. É uma providência que respeita meios, escolhas e responsabilidades humanas. Ruth trabalha, Boaz age, Noemi observa e planeja. Deus tece, mas com fios que passam pelas decisões humanas. E não é à toa que a história dá espaço para contrastes. Orfa voltou para sua terra, e com isso, representa uma escolha legítima e compreensível. Ruth escolheu ficar, e sua escolha será recompensada de modos que não podem ser reduzidos a méritos. Não se trata de uma moralização simples. Se você for fiel, Deus te dará. Trata-se de constatar que Deus opera através da fidelidade e da humildade, e que a graça pode atravessar barreiras étnicas e culturais,
quando a abertura humana encontra a ação divina. No campo de Boaz, pequenos gestos narram grandes verdades. Ele pergunta quem é a mulher. Sabendo que é Ruth, ele a chama pelo nome, um ato de dignidade que, para uma estrangeira e viúva, é talvez tão valioso quanto o pão que lhe oferece. Ao ver a maneira como Ruth se entrega ao trabalho, Boaz a descreve como mulher fiel, palavra que, no original, carrega a força de lealdade e compromisso. Em poucos atos administrativos, instruir os trabalhadores, ordenar que deixem alimento para ela, Boaz modela aquilo que a comunidade poderia ser, um tecido social que protege os vulneráveis. Há também, neste encontro, uma textura mais profunda, a inclusão. A lei de Israel em alguns momentos dissuadia uniões com povos estrangeiros por motivos de identidade religiosa e preservação cultural. Ainda assim, a história de Ruth mostra que a graça pode alcançar além de fronteiras. Ruth, moabita, torna-se parte do povo de Noemi, e mais tarde, da linhagem. Isso não é apresentado como algo que ela mereceu por ter sido boa demais. É apresentado como obra da providência divina que usa humildade e lealdade humanas como canais. A narrativa se move sem pressa. Depois daquele dia de respiga, Ruth volta ao lar com um fardo de espigas que testemunham seu trabalho. A comunidade a vê trabalhar. O boato sobe como aroma de pão recém-assado. A cidade percebe que uma estrangeira não apenas sobrevive por seus próprios meios, mas que existe alguém em Belém disposto a acolhê-la. Noemi, que tinha sido chamada de Mara por causa de seu coração partido, começa a ouvir ruídos de vida. Passos, conversas à volta, o nome de Boaz repetido com apreço. Noemi então começa a enxergar o campo do destino com olhos de estratégia maternal e sensata. Ela não quer empurrar Ruth para decisões precipitadas. Antes, ela contempla possibilidades. Se Boaz é parente e se houve satisfação e proteção em seu campo, então talvez ali exista a chance de reconstrução, não apenas material, mas de preservação do nome de Elimeleque. O conceito de Goel, o parente remidor, torna-se central. Na prática social de Israel havia alguém que poderia resgatar propriedades, casar-se com a viúva para garantir a descendência do falecido e assim preservar o nome. Essa figura legal, quando exercida com justiça e coração, protege a dignidade humana. Quando distorcida, é pretexto para interesse pessoal. Noemi, porém, vê no gesto de Boaz uma integridade que inspira confiança. Enquanto Noemi tece esse plano em silêncio, a cidade se prepara para as festividades da colheita. Há uma atmosfera de expectativa. As famílias trabalham para reunir alimentos, as mesas que estavam vazias voltam a ter pão, e a memória de perda começa, timidamente, a ceder lugar à esperança. Não se trata de um passe de mágica. A reconstrução é lenta, feita de refeições compartilhadas, conversas de portão e decisões ponderadas. Mas nessa economia de pequenos atos, um punhado de cevada esquecido, a entrega de um bocado de pão, um nome chamado com respeito, a providência se revela. E aqui entra o fio que liga Ruth àquele futuro maior. Embora ninguém naquele campo pudesse calcular o que o amanhã traria, as relações humanas estabelecidas ali estavam destinadas a ecoar. O nome de Ruth, pronunciado com respeito por Boaz, começava a gravar-se na história dessa família. Noemi, com sua astúcia materna, percebeu que aquilo poderia significar mais do que um dia com comida. Poderia abrir a possibilidade do remédio social que reconstituiria a linhagem. Ela comenta com Ruth, em palavras que os ouvintes sentiriam como um sussurro que muda destinos, sobre o homem em cuja eira Ruth havia trabalhado. A possibilidade de redenção se põe diante delas, mas ainda envolve passos que não são automáticos. Antes de seguirmos adiante, vale sublinhar um ponto teológico que atravessa tudo isso. A história de Ruth nos aponta para um princípio que, embora expresso em termos antigos, é eternamente atual. Deus frequentemente age nas interseções entre escolha humana e estruturas sociais.
Ele não anula a lei nem ignora os procedimentos. Ao contrário, usa-os. O goel, a respiga, a eira, todos esses elementos culturais são meios nos quais a graça opera. A providência não é mágica instantânea, mas a sutileza de um Deus que acompanha processos, que se manifesta por meio de pessoas que decidem agir com justiça e compaixão. É também nesse ponto que percebemos a humildade e a coragem de Ruth. Sua inclusão na linhagem messiânica, uma verdade que ressoa até o Novo Testamento, jamais é apresentada como fruto de uma ambição calculada. Ruth não soube no campo de Boaz, que se tornaria antepassada do Messias. Ela sabia apenas que tinha fome e que precisava ser fiel. A margem entre o agir fiel e o resultado glorioso é um território bíblico que nos desafia. Somos chamados a agir com fidelidade, mesmo sem a garantia visível da colheita final. A narrativa então nos traz de volta à cena do campo, onde pequenos gestos produzem grandes efeitos. Boaz, homem ponderado, chama seus servos e ordena-lhes que deixem cair deliberadamente espigas para a moabita. Ele lhe oferece água, convida que coma com os ceifeiros e, de modo notório, instrui que permaneça sob a proteção do campo. Aos olhos da comunidade, isso é sinal de que aquele homem honra regras de hospitalidade e justiça. Aos olhos de Noemi, é prenúncio de algo possível. Ao cair da tarde, Ruth retorna com sua sacola de cevada, e sua figura expressa cansaço e dignidade. Ela divide o sustento com Noemi. Ambas partilham o alimento e a história do dia. Noemi, cujo coração havia sido partido, começa a sentir um aquecer que não se resume a pão. É o aquecer de uma esperança cautelosa. Ela sussurra planos, medita sobre o parente remidor e sobre como se proceder legalmente. Entre palavras silenciosas e estratégias maternalmente providas, Noemi vislumbra um caminho que pode culminar em vindicação do nome do marido falecido e em segurança para as mulheres. E é justamente aí, naquele limiar entre cotidiano e possibilidade, que a história pede uma pausa, não para interromper a esperança, mas para nos lembrar que algumas viradas só se revelam em atos calculados, em coragem e em tempo. Ruth, com seu coração estrangeiro convertido à fidelidade de um Deus que ainda não lhe era obrigatório, e Boaz, com sua integridade social, são figuras que, unidas por providência, começam a alterar o curso de uma genealogia. Pergunte a si mesmo: quais são as pequenas fidelidades que você tem negligenciado, achando que nada podem produzir? Onde, hoje, você respiga com humildade e trabalho? E que olhares de Boaz, pessoas de influência com disposição para a justiça, você tem ignorado esperar? Ruth nos lembra que a história de redenção muitas vezes se desenrola em encontros cotidianos. Uma mão estendida, um campo aberto, um nome respeitado. À medida que a noite se aproxima sobre Belém, a narrativa prepara-se para deslocar-se do campo para o espaço público, onde as decisões legais e os testemunhos na porta da cidade definirão o destino de propriedades, nomes e vidas. Mas antes que esse momento aconteça, detenhamo-nos no sopro da providência que move discretamente as peças. Uma mulher que deixou sua terra, um homem que viu e acolheu, e uma sogra que leu o sinal numa respiga. Esses elementos estão postos. O que pareceu mera coincidência começa a assumir contornos de propósito. E é nesse momento, quando a esperança se acende timidamente, que o enredo alarga sua respiração para um próximo ato decisivo. À noite, quando a eira ainda guardava o calor do dia e as sombras alongavam-se como mãos protetoras sobre os montes de cevada, Noemi falou com Ruth em voz baixa, como quem articula uma estratégia de cuidado. Não era um plano audacioso por ambição, mas uma ação simples para buscar o remédio que a lei oferecia, trazer o nome de Elimeleque de volta à vida social e assegurar um futuro para sua família. Noemi sabia que havia em Boaz não apenas generosidade, mas uma responsabilidade genealógica, e que essa responsabilidade podia, se cumprida, restaurar o que a perda havia arrancado.
Pediu a Rute que fosse à eira, que esperasse até Boaz repousar depois da ceifa, que se aproximasse dele, se deitasse aos seus pés e o chamasse para si. O gesto, na cultura daquele tempo, não era lascívia. Era um pedido formal e simbólico, uma súplica de proteção e redenção. Noemi orientou cada passo com cautela. Rute deveria permanecer desperta, não expor a cidade a boatos indiscretos, e apresentar-se com humildade ao homem cuja lâmina social podia estender-se sobre a sua vida. Rute, obediente e confiante, aceitou o que lhe foi pedido. Não levava em sua cabeça o amanhã grande da história, apenas a necessidade imediata e o desejo de cuidar de Noemi. A eira naquela noite estava silenciosa, pontuada pelo cansaço dos rebanhos de grãos e pelos murmúrios dos trabalhadores que descansavam. Rute aproximou-se de Boaz, esperou até que o homem se deitasse e, sem alarde, lançou-se aos seus pés. Quando ele despertou e percebeu uma mulher ali, sua gentileza foi imediata e desarmante. Boaz perguntou quem era, e ela explicou com segurança humilde sua identidade e seu pedido, que ele estendesse a aba de sua veste sobre ela, expressão que em seu contexto pediu proteção, cobertura e compromisso. Era uma imagem poderosa. A aba da veste representa abrigo, honra e a intenção de assumir o dever de zelar. Boaz respondeu com ternura, deixando claro que o gesto era nobre, e que falaram palavras que reconheceram tanto a coragem quanto a decência da moabita. Ele a elogiou por sua fidelidade e por ter se despojado de sua própria segurança para assumir a causa de Noemi. Ao mesmo tempo foi honesto. Havia um parente mais próximo, que tinha preferência legal para exercer o papel de remidor e que, portanto, precisava ser consultado. Boaz não acelerou o processo. Ele respeitou a lei e a ordem social. A providência ali não anulava o processo legal, usava-o. No dia seguinte, Boaz foi ao portão da cidade, o lugar onde se faziam os negócios importantes e onde decisões públicas eram tomadas diante dos anciãos. O portão não é apenas pedra, é tribunal, é praça, é testemunho. Boaz convocou o homem mais chegado e expôs a situação. Havia uma propriedade que poderia ser reavida e havia uma viúva cujo casamento poderia preservar o nome daquela família. O parente ouviu, ponderou o custo e as implicações legais. No costume judaico, o direito de remissão podia implicar a compra de terras para reatá-las ao clã, e ocasionalmente envolver o casamento com a viúva para garantir a sucessão. Ao avaliar, o parente mais chegado percebeu que o negócio não lhe agradava, talvez por razões financeiras, talvez por conveniência, e declarou que renunciava ao direito. Ao fazer isso, houve um gesto público de transferência. Tradição registra o ato simbólico da sandália, gesto que selava e anunciava a cessão do direito. Boaz aceitou o encargo. Com formalidade, ele assumiu as obrigações legais. Com humildade, casou-se com Rute. Não foi um casamento de interesse egoísta, foi uma resposta ao chamado da lei, um cumprimento da responsabilidade de zelar pelo nome e pela continuidade. A comunidade testemunhou, e assim o processo que reparava feridas avançou com legitimidade. Aquele enlace trouxe, mais que segurança material, a restauração da dignidade social de Noemi e de sua família. Depois do casamento, o caminho mais cotidiano e ainda milagroso do recomeço começou a se abrir. Rute concebeu e deu à luz um filho. O nascimento de Obed trouxe ao lar de Noemi o calor que há muito havia sido arrancado, o nome que se anunciava em canções e o colo que voltava a ser ocupado. A cidade celebrou. A alegria de Noemi, que se revestira de Mara, retirou seu manto de amargura e tornou-se novamente Noemi. Minha alegria. A restauração, lenta e concreta, manifestou-se em um menino cujo próprio nome significava servo, ou aquele que serve, aquele que agora reclamava um lugar na linhagem. Ao relatar a genealogia, a narrativa bíblica faz um recorte preciso, mas poderoso. Obed foi pai de Jessé,
e Jessé foi pai de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cujo reinado consolidou a memória de Israel e que se tornaria o traço central da promessa davídica, tem em sua linhagem um fio moabita trazido pela fidelidade de Rute. Essa conexão genealógica abre uma janela teológica que devíamos contemplar com reverência. A presença de Rute na genealogia de Davi é, ao mesmo tempo, um testemunho da soberania de Deus e um lembrete de que a salvação e a restauração frequentemente se dão por meios que desafiam as expectativas humanas. Quando apontamos o papel de Rute na linhagem do Messias, não estamos dizendo que ela assegurou aquilo por mérito próprio. A inclusão de Rute é anúncio da graça. Ela fez escolhas de fidelidade. Boaz cumpriu sua obrigação com integridade. Noemi teve astúcia materna. A cidade testemunhou. Mas a linha que termina em Davi e que culmina, no Novo Testamento, em Cristo, passa pela graça que alcança além das fronteiras étnicas. Ali está o sinal. Um Deus que, em sua providência, faz com que uma estrangeira tenha voz na história do povo eleito. É um lembrete de que a aliança tem portas abertas, que a salvação se manifesta por caminhos que incluem os que eram vistos como à margem. Há na figura de Boaz também uma tipologia que aponta para Cristo. Boaz age como parente remidor, alguém que cumpre a lei, que assume o ônus de restaurar e que o faz por amor e responsabilidade. Cristo, no entendimento cristão, é o remidor supremo, não apenas de propriedades, mas de pessoas, que assume a dívida, que reconciliou e que trouxe a redenção definitiva. A história de Boaz não esgota a figura de Cristo, mas oferece um tipo. Ela permite que os leitores vejam, na delicada combinação de lei e graça, um prenúncio do que viria a ser consumado na pessoa de Jesus. Voltemos então à pergunta que perpassa toda a narrativa. O que fez de Rute uma peça fundamental nessa linha da história sagrada? Não foi um ato isolado de bravura, nem um desempenho moral exemplar sem falhas. Foi a conjunção de fidelidade, humildade e disposição para trabalhar, somada à ação de pessoas que viveram a justiça. Rute nos lembra que o grande avanço de Deus não prescinde da responsabilidade humana. Ela olhou para Noemi e escolheu permanecer. Olhou para o trabalho e escolheu a honestidade. Olhou para a lei e aceitou seus limites. E Deus, na sua soberania, fez com que esses pequenos atos se tornassem parte de um propósito maior. Da mesma forma, a história convoca o ouvinte de hoje a uma autoavaliação prática. Onde estamos dispostos a ser leais? Em que situações escolhemos o caminho fácil da conformidade e em quais nos erguemos para o risco da fidelidade? A pergunta não pretende culpar, pretende despertar. Talvez o Moabe de cada um seja uma situação de conforto que nos afasta da promessa. Uma fuga para aquilo que promete suprir a falta sem confrontar o desvio. Talvez o campo de Boaz seja um lugar onde se nos chama para trabalhar, servir e fazer o bem sem alarde. E talvez, como Noemi, precisamos de olhos que leem sinais, não para manipular a providência, mas para alinhar nossas ações ao movimento da graça. Aplicações práticas emergem com força dessa narrativa. Fidelidade concretizada em ações rotineiras, humildade que aceita tarefas modestas, trabalho honesto que honra a dignidade, hospitalidade como prática comunitária que protege os vulneráveis, justiça que não se limita ao mínimo legal, mas busca a integridade. Para a comunidade de fé, Rute é convite. Acolham os estrangeiros, não por interesse eventual, mas por amor que floresce em justiça e em serviço. Para o indivíduo é chamada. Não minimize as pequenas ações de amor. Muitas vezes é nelas que Deus costura o futuro. Ao mesmo tempo, a história nos confronta com a tensão entre lei e graça. A lei proporciona meios legais para a remissão. A graça transcende méritos. Boaz respeita a lei e age com generosidade. Rute não reivindica privilégios. Ela se insere na estrutura que existe e permite que a justiça e a compaixão atuem. Não se pode, portanto, reduzir a narrativa a simples moralismo.
Não cabe afirmar que se alguém for fiel, receberá automaticamente riqueza ou prestígio. A narrativa não promete vida livre de lutas. Antes, ela revela que Deus opera por meios que muitas vezes são discretos, lentos e que passam pela cooperação humana. Há outra camada sensível na história. Trata-se de uma narrativa que desafia preconceitos. Ruth era moabita, membro de um povo frequentemente visto com reservas pela lei de Israel. Sua presença na linhagem de Davi, e por extensão no linhagem que leva a Cristo, é um lembrete poderoso de que a graça atravessa barreiras. Isso não significa anular as preocupações históricas que a lei expressava quanto à identidade do povo. Significa que há sempre espaço para que a misericórdia agite o quadro e reconfigure relações. A inclusão de Ruth não é casualidade teológica, é demonstração prática de que o plano de Deus amplia o âmbito da bênção. Ao olhar para a vida de Ruth, encontramos também um exemplo de coragem silenciosa. Ela não pronunciou discursos inflamados, não buscou holofotes, trabalhou, adaptou-se e honrou sua prometida. Essa coragem cotidiana é muitas vezes mais transformadora do que grandes gestos espetaculosos. A perseverança no trabalho, a consistência em escolher o caminho difícil, a firmeza em manter-se fiel a um relacionamento e a um Deus que ainda não era completamente seu, tudo isso soma-se para mostrar que a fé verdadeira se demonstra no cotidiano. E agora, voltando àquilo que liga tudo ao título desta mensagem, a incrível história de Ruth e seu papel na linhagem do Messias não é invenção humana nem casualidade indiferente. É obra de uma providência que age através de pessoas, de instituições e de decisões concretas. Ruth foi a moabita que escolheu Deus e o povo de Noemi. Boaz foi o homem que entendeu sua responsabilidade e agiu com justiça. Noemi foi a mulher que acredita no futuro e orientou com sabedoria. A comunidade testemunhou e validou. Deus, que não deixa cair pétalas sem propósito, inclinou-se para utilizar esses elementos numa teia de redenção que alcança até nós. Antes de encerrar, deixo algumas questões para reflexão pessoal, para que a narrativa não fique como história distante, mas se torne lente para a nossa vida. Qual é o meu Moabe? Aquilo que me afasta da promessa por medo ou comodidade. Onde eu tenho a chance de respigar com humildade e trabalho, servindo sem buscar crédito. Quem são os Boazes ao meu redor? Pessoas que podem estender proteção e justiça. E como posso ser eu um Boaz para alguém? Somos uma comunidade que cria e preserva espaços de acolhimento? Ou cultivamos campos onde os fracos são esquecidos? Se esta história tocou você, escreva nos comentários de onde está assistindo e compartilhe um pensamento. Qual pequeno ato de fidelidade você está disposto a praticar esta semana? Se gostou da mensagem, inscreva-se no canal e curta o vídeo para que mais pessoas possam encontrar palavras de esperança sobre providência e redenção. Ao concluir, lembre-se de que a história de Ruth nos ensina algo profundo e consolador. Deus trabalha em meio a perdas e deslocamentos. Ele usa leis humanas e corações piedosos. Ele transforma a amargura em alegria. E, por fim, ele redime linhas genealógicas inteiras, trazendo até o coração da história humana o traço da sua graça. Ruth, a moabita que escolheu ficar, tornou-se por meio da providência divina e da cooperação humana, peça essencial na linhagem que conduz ao Messias. Sua vida nos convida a viver com lealdade, humildade e coragem, sabendo que, muitas vezes, o que parece apenas um grão recolhido à margem é, de fato, um fio do grande bordado da redenção. Se você sente no coração o desejo de agir com mais fidelidade, comece hoje com um gesto simples. Procure alguém que precise de abrigo, orgulho ou alimento. Trabalhe com humildade e deixe que a graça haja. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus age nas interseções da vida cotidiana. Inscreva-se. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens.
E volte quando quiser meditar sobre outras histórias que mostram como a providência divina se revela nas vidas ordinárias. Que a trajetória de Ruth, Noemi e Boaz inspire em você confiança e coragem para ser instrumento de restauração. Que a graça que atravessou fronteiras naquela história toque nossas histórias hoje. E que possamos, com fidelidade, ser canais de redenção onde quer que estivermos. A incrível história de Ruth e seu papel na linhagem do Messias termina aqui, mas seu chamado para viver com lealdade e humildade permanece. E ele começa agora.